Muitos séculos atrás, na Europa e no Oriente, havia homens que dedicavam suas vidas a um sonho: transformar chumbo em ouro. Esses homens, os alquimistas, são os personagens de hoje da série Mundos Invisíveis. Se alguém perguntar a você do que as coisas são feitas, responda: tudo o que existe no mundo é feito de matéria. Essa é a resposta da ciência. Tudo no mundo é matéria, arranjada das maneiras mais diferentes. Até mesmo os nossos corpos são feitos de matéria. Pele, osso, sangue, tudo, absolutamente tudo é composto de pedacinhos minúsculos, impossíveis de serem vistos a olho nu. Mundos invisíveis. A busca pela compreensão dos mistérios da matéria começou a intrigar os homens na Grécia Antiga. Um filósofo grego chamado Aristóteles acreditava que tudo o que havia na Terra era feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para ele, a Terra era responsável por dar forma e substância às coisas. O fogo era fonte de calor e energia. O ar representava o espaço vazio, o movimento, cheiros e sons. E a água era o solvente que trazia unidade e equilíbrio à mistura dos elementos. Segundo Aristóteles, a quantidade de cada um desses 4 elementos em combinação é que dava à matéria suas mais diferentes aparências. Essa ideia dos 4 elementos foi aceita durante muitos e muitos anos. Séculos depois dos gregos, homens que viveram na Europa e no Oriente durante a Idade Média tentaram ir além, entender melhor os mistérios da matéria. Esses homens eram os alquimistas. Os alquimistas acreditavam que, usando os poderes do fogo, seriam capazes de purificar metais e transformá-los no mais nobre de todos, o ouro. Alquimistas de todos os lugares passaram suas vidas atrás de uma substância mágica, capaz de transmutar metais em ouro, a tão sonhada pedra filosofal. A busca era na base de tentativa e erro, e exigia muita paciência. Os alquimistas acreditavam que a prática purificava não só a matéria, mas também o espírito. Além da pedra filosofal, procuravam também por uma poção mágica, o elixir da longa vida. Aquele que alcançasse os 2 objetivos ficaria rico e viveria muitos e muitos anos. Uma proposta tentadora. Eu comecei a me interessar por alquimia durante a época hippie, uma época em que o ocultismo, era uma das alternativas que a gente tinha. E é evidente que eu comecei a me interessar porque a alquimia fazia 2 propostas clássicas. Primeiro, o elixir da longa vida. Você poderia viver até que algum acidente te matasse, não seria um elixir da imortalidade. E segundo, a pedra filosofal, aquilo que te daria não só a sabedoria, como também um pedaço dessa pedra interferiria em qualquer matéria, transformando ela em ouro. Eu estudei alquimia por 11 anos e, digamos, continuo estudando até hoje. Claro que uma fórmula capaz de transformar chumbo em ouro era um chamariz perfeito para charlatões. Durante a Idade Média, foram muitos os alquimistas mal intencionados que ofereceram seus serviços a reis gananciosos, que sonhavam em ver seus cofres cheios de ouro. Vários alquimistas foram desmascarados e acabaram seus dias nas masmorras dos castelos. As pessoas têm muito essa visão da alquimia enquanto um processo químico, quando na verdade a alquimia é sobretudo um processo filosófico. Na medida em que você está sentado nesse laboratório, você está crescendo espiritualmente. Na época dos primeiros alquimistas, não havia separação entre matéria e espírito. Por isso, explorar as propriedades da matéria era também explorar os mistérios do espírito. Seguindo os passos dos alquimistas,
chegamos ao interior da Inglaterra. Dos grandes alquimistas da antiguidade, um dos mais fascinantes é o inglês Roger Bacon. Ele viveu em torno do ano 1250, 2 séculos e meio antes do descobrimento do Brasil. Aos 13 anos, ele se matriculou aqui, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma das mais antigas do mundo. Além de alquimista, Bacon foi também filósofo e matemático. Muito antes de Leonardo da Vinci, ele imaginou máquinas voadoras e navios movidos a vapor. O mais antigo registro da fórmula da pólvora também é atribuído a ele. Por ser uma cabeça tão criativa e inovadora em tempos sombrios, Bacon foi condenado pela igreja e passou vários anos na prisão. Esse é um manuscrito de Roger Bacon chamado O Espelho da Alquimia. Esse livro ensinava aos alquimistas as propriedades de materiais conhecidos na época, como o ouro, a prata e o chumbo. Bacon não foi o único alquimista importante. Um dos mais famosos foi um francês chamado Nicolas Flamel, o único que tem a fama de ter conseguido transformar chumbo em ouro. Diz a lenda que em torno do ano de 1370, Flamel descobriu um manuscrito misterioso, incompreensível. Ele tentou de todas as formas entender o que o texto dizia. Mas foi só quando percorreu o caminho de Santiago, na Espanha, que Flamel conseguiu decifrá-lo. Lá, ele encontrou um sábio judeu que foi capaz de entender o que dizia o manuscrito. Ele continha a receita para a tão sonhada pedra filosofal. Anos mais tarde, Flamel teria conseguido fabricar prata e ouro e, com esse dinheiro, construído hospitais e asilos para os pobres e desabrigados. Flamel teve uma vida longa e bem-sucedida. Ele morreu em Paris com mais de 80 anos em 1417. Pouco antes de morrer, Flamel desenhou a sua sepultura, cheia de símbolos da alquimia. A lápide está hoje no Museu da Idade Média, em Paris. O último capítulo da história desse personagem também é misterioso. Segundo a lenda, após a sua morte, ladrões violaram a sepultura de Flamel em busca de ouro. Não encontraram nem ouro, nem o corpo de Flamel. É por isso que dizem que, além da pedra filosofal, ele descobriu também o elixir da longa vida e que está vivo até hoje. Verdade ou lenda, não importa. Alquimistas como Bacon e Flamel deram uma contribuição significativa à ciência. A alquimia, ela não está morta de maneira nenhuma. Eu acho que apenas ela não é mais a alquimia do laboratório. Ela não é mais a alquimia como a gente vê em filme. Semana que vem, a alquimia dá filhotes. Remédios. O que seria de nós sem eles?